Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu sou farmacêutica e o Thiago me convidou para estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre a dispensação de medicamentos em pacientes com diabetes mellitus. O Thiago me fez esse convite porque eu tive a oportunidade de conviver com pacientes que têm diabetes durante aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, porque o meu mestrado foi sobre atenção farmacêutica em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Então vai ser uma grande oportunidade para eu estar aqui hoje, dividindo com vocês um pouquinho dessa experiência que eu adquiri com esses pacientes. Bom, então quando a gente fala em diabetes, a gente já sabe que é bem complicado o tratamento desses pacientes, porque o diabetes mellitus é uma doença crônica e degenerativa, e que ela vem associado a comorbidades e também a complicações, como a nefropatia, a retinopatia diabética. E se o paciente não fizer o tratamento adequado, ele pode ter uma qualidade de vida bem prejudicada devido a essas complicações advindas da doença. E o tratamento do diabetes mellitus, ele é bastante complexo, porque ele envolve tanto medidas não farmacológicas, como dieta e exercícios físicos, como medidas farmacológicas também. E as medidas farmacológicas, elas podem estar associadas ao uso de um ou mais medicamentos orais e também a associação de insulina em alguns casos mais graves, ou no caso também, insulina em monoterapia para aqueles pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1. Quando eu estava fazendo o mestrado, uma das principais observações que eu pude ter nas primeiras visitas que esses pacientes vieram na atenção farmacêutica foi que eles tinham um conhecimento muito estreito, tanto com relação à doença quanto com relação aos medicamentos. E com o decorrer do tempo, eu pude perceber que o conhecimento sobre a doença, o conhecimento sobre os seus medicamentos, levou à adesão desses pacientes à terapia farmacológica. E isso, num primeiro momento, foi até um pouco prejudicial. Por quê? Esses pacientes, eles começaram a aderir ao tratamento e muitos deles começaram a ter crises de hipoglicemia. Então, a gente chegou a uma conclusão que esses pacientes estavam com sobredose na prescrição. Então, a gente entrou em contato com o médico e pediu para ter uma redução dessas doses desses medicamentos, adequando a terapia individual de cada paciente. Por algum motivo, no momento da consulta, não foi detectado essa falta de adesão desse paciente. Então, o médico ia lá, aumentava a dose, pensando que o medicamento estava insuficiente, e, na verdade, o que o paciente tinha era uma falta de adesão. Então, durante o meu estudo, eu tenho uma grande satisfação em falar que eu contribuí para estar aumentando a adesão desses pacientes à terapia, e essa adesão, esse aumento na adesão esteve diretamente relacionado com as informações prestadas sobre a doença e sobre o tratamento medicamentoso. Então, em relação à dispensação, eu vou dar algumas dicas aqui, dicas básicas que muitos de vocês já devem até saber, então é só mais para reforçar mesmo. Em relação ao tratamento medicamentoso, né? A gente tem aí as 3 principais classes, que são as sulfonilureias, as biguanidas e a insulina. Dentre as sulfonilureias, a gente tem aí o principal medicamento dispensado, que é a glibenclamida. A glibenclamida, a melhor forma de você orientar o seu paciente a utilizar esse medicamento é que ele utilize de 15 a 30 minutos antes das refeições, das principais refeições. Utilizando dessa forma, esse paciente pode evitar a hiperglicemia pós-prandial. Já a metformina, a melhor forma que o paciente possa ter para utilizar esses medicamentos é utilizar após as refeições, as principais refeições. Por quê? A metformina geralmente ela pode vir associada com algumas alterações gastrointestinais, como diarreia, como náuseas, vômitos. E quando esse paciente ele utiliza essa metformina após o almoço, essas reações adversas tendem a diminuir. E com isso também ele aumenta a adesão ao tratamento medicamentoso. Com relação à insulina,
A insulina a gente precisa acompanhar bem de perto esses pacientes, porque muitos deles deixam de usar porque ela afeta até mesmo a rotina desses pacientes. Muitos têm dificuldade de administrar esse medicamento quando estão na rua, estão perto de outras pessoas. Então a gente precisa acompanhar de perto, tentar trabalhar uma forma com que esse paciente não deixe de utilizar a insulina. Outra orientação bem importante com relação à insulina é que o paciente esteja fazendo rodízios nos locais de aplicação, para evitar aqueles edemas, evitar estar se machucando, aplicando a insulina sempre no mesmo local. Bom, outras informações bem importantes em relação ao tratamento é que tanto a insulina quanto a glibenclamida, elas estão muito associadas à hipoglicemia. Então é muito importante a gente sempre orientar que esses pacientes se alimentem frequentemente, de 3 em 3 horas, não grandes quantidades, menores quantidades de comida, porém mais frequente, para estar evitando essa reação adversa que pode trazer sérias complicações, como quedas e até mesmo coma, como uma complicação aí mais séria, quando essa glicemia pode reduzir aí a níveis menores de 40 miligramas por decilitro. Então é muito importante fazer essa orientação para os pacientes que utilizam sulfonilureias ou insulina, uma alimentação mais frequente de 3 em 3 horas. Outras informações em referentes à medicação é que, como eu já falei anteriormente, o diabetes está muito associado a outras doenças, a outras comorbidades, como a hipertensão, a dislipidemia. E alguns medicamentos podem ter interações medicamentosas. Um exemplo clássico de interação medicamentosa dos medicamentos com diabetes são aqueles que interagem com os medicamentos da hipertensão arterial. Um exemplo clássico é a hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida, ou qualquer outro diurético, mas como mais utilizada a hidroclorotiazida, vamos dar um foco um pouquinho nele, nas doses de 50 miligramas, ela pode alterar o controle glicêmico desse paciente, dificultar o controle glicêmico desse paciente. Então, quando a gente pega uma receita e vê um diurético de alça, um tiazídico, no caso da hidroclorotiazida, na dose de 50 miligramas ou em doses mais elevadas, a gente precisa entrar em contato com o médico para ver a possibilidade de estar reduzindo essa dose, no caso da hidroclorotiazida, para 25 miligramas ou 12,5 miligramas. Nessas doses mais baixas, a hidroclorotiazida promove um efeito diurético e não prejudica o controle glicêmico do paciente. Outra interação medicamentosa muito importante é com os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles costumam mascarar os sintomas da hipoglicemia. Então, é muito importante esse paciente não estar evitando utilizar beta-bloqueadores em casos extremamente necessários, e caso esse paciente não necessite, ver com o médico também a possibilidade de troca desse antihipertensivo por um inibidor da enzima conversora de angiotensina ou outro antihipertensivo que não interaja com o diabetes. Essa interação do beta-bloqueador, ela pode ser muito prejudicial para o paciente, uma vez que esse paciente com hipoglicemia e ele não sentir os sintomas, ele pode vir a ter quedas sem perceber que ele está passando mal. Ele pode até mesmo, em casos mais graves, entrar aí num estado de coma devido a uma hipoglicemia severa. Bom, com relação à adesão do paciente, é muito importante a gente estar acompanhando esse paciente de perto, para que ele seja aderente, para que ele utilize esses medicamentos corretamente e que ele tenha um sucesso terapêutico adequado. Só mais uma informação, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente orienta um paciente que tem uma doença crônica, porque geralmente as doenças crônicas elas são muito complexas e os seus tratamentos também costumam ser complexos. Então a gente tem que ter cuidado para ver que tipo de informações nós devemos transmitir para esses pacientes, devemos transmitir sempre as mais importantes,
porque se a gente falar muito, o paciente não absorve. Geralmente numa consulta de 40 a 50 minutos, o paciente ele costuma absorver 20% do que a gente fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de informação, com a qualidade dessas informações que estão sendo prestadas e sempre estar focando naquelas principais, tá? E eu gostaria de desejar para vocês aí um bom curso, um bom aprimoramento para vocês, que a gente possa cada dia mais atuar como farmacêutico clínico, porque a nossa profissão ela é muito importante junto ao paciente e a gente não deve se focar apenas nos cargos de gestão. Então fica aí um recadinho para vocês, amem essa profissão é linda. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí com a minha experiência para o aprimoramento de vocês. Um grande abraço.